Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja conosco. Estamos aqui com mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, minisséries, tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para o nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Esse é o livro. Nele não há dúvida alguma. É orientação para os piedosos. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. E que creem no que foi descido do céu para ti e no que fora descido antes de ti e se convencem da derradeira vida. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Como podeis renegar a Alá enquanto Ele vos deu a vida quando estáveis mortos? Em seguida, far-vos-á morrer, em seguida, dar-vos a vida, e finalmente, a Ele sereis retornados. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Ele é quem criou para vós tudo o que há na terra. Em seguida voltou-se para o céu e dele formou 7 céus. E ele de todas as coisas é onisciente. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos dar continuidade então às nossas aulas semanais aqui na Liga da Juventude Islâmica Mesquita do Pari. E agora com o programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Estávamos falando sobre revelação. Vamos dizer então, revelação de Deus em 3 formas. O instinto, revelação número 2. Aquilo que Deus inspirou os profetas fazerem. E 3, aquilo que Deus revelou aos anjos. Faça e executa a minha ordem, ou a palavra literal de Deus. Eu só vou repetir. Natural, que é o instinto, tá? Tipos de revelação. Inspiração divina. Aquilo que é o instinto humano, ou instinto animal, ou a inclinação, eu acho melhor fazer isso ou aquilo. 2. Revelação divina no sentido, aquilo que Deus inspirou os profetas fazerem. E o terceiro, que é o nosso assunto, a inspiração divina, que é literal, que é o que Deus revelou, que é o Corão, e a inspiração divina, ou revelação divina, que são as ordens que Deus falou aos anjos. Nós falamos agora
falamos como que Deus fala com os anjos. Vamos falar agora como que os anjos receberam a ordem de Deus, como que eles vão executar essa ordem. Como que os anjos apareciam aos profetas? Os anjos podem tomar formas físicas. Podem tomar formas físicas. Como que essa revelação de Deus chegou para os anjos primeiro e dos anjos foi para os profetas? O principal deles é o anjo Gabriel. Mas o anjo Gabriel ele é o encarregado de transmitir a revelação literal de Deus aos profetas. Existem outros anjos que também inspiram os profetas a tomar certas coisas, fazer certas coisas. Por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que nós estamos rezando, estamos no ruku, falamos Sami Allahu liman hamida. O profeta não falava isto. Uma vez ele estava rezando, disse Sami Allahu liman hamida, e uma pessoa atrás disse Rabbana wa lakal hamd. Ó Senhor nosso, ó nosso Senhor, louvado seja. O profeta de Deus terminou a oração e ele disse: quem falou aquela frase em voz alta na fileira da oração? Rabbana wa lakal hamd. Um levantou, foi o mensageiro de Deus. Ele disse: pois eu vi, quer dizer senti, a presença de tantos anjos descendo para pegar essa frase e levar essa frase para Deus. Existem várias classes de anjos. E os anjos executam inúmeras ordens. Mas o anjo encarregado de transmitir o que Deus disse, como revelação ao Corão, a Muhammad, é o Gabriel, mais ninguém. Em árabe, Jibril. Existem outros anjos que transmitem o que Deus quer. Por exemplo, o profeta disse para sua esposa, qual é o nome da primeira esposa do profeta? Da primeira esposa? Khadija. Eu acho que era a esposa que o profeta mais amava. E tem que ser. E ela faleceu bem antes do que a Aisha casar com o profeta. E mesmo assim a Aisha tinha ciúmes da Khadija. Normal. A esposa, mas era o normal a esposa mais velha ter ciúmes da esposa mais nova. Mas é ao contrário. A esposa mais nova tinha ciúme da esposa mais velha, que tinha idade para ser mãe dela, ela já tinha morrido. O que é isto? O que significa isto? A esposa mais nova tinha ciúmes da esposa do profeta mais velha, que tinha idade para ser mãe dela, e ela nem conheceu. Por que era isso? Que o profeta mencionava muito a Khadija. Tinha um sentimento em árabe, chama-se wafa, de consideração, de wafa, gratidão. Foi a primeira pessoa a acreditar nele. O profeta disse sobre Khadija, com todo mundo, ninguém quis acreditar em mim, ela foi a primeira a acreditar. Quando ninguém quis investir no Islã, ela deu tudo que tinha. Quando não tinha refúgio, ela me deu refúgio. E ele disse assim, uma vez ele acordou e disse para Khadija, Khadija, o anjo Gabriel me veio, dizendo para mim, Allah mandou o salam para Khadija. Allahu Akbar. O profeta disse para Khadija, assalamu alaikum. O anjo Gabriel disse para mim, que Allah disse, ó Gabriel, eu estou dando salam alaikum para Khadija. Khadija, quando escutou isso, o que ela disse? Aleika, para ti Muhammad. E para o anjo Gabriel, a paz. Coisas de arrepiar. Salam, o anjo disse, Allah está mandando dar salam alaikum para Khadija. Não. Nem outra mulher na história mencionada recebeu esse nível.
Né? Aleika para você, sobre você. Aleika. Aleika ou alaihi salam. Para ti e para ele a paz. O anjo Gabriel. Você retribuiu a saudação. Então os anjos, isso é parte da revelação, mas não é o Corão. Então os anjos, eles ditam ao Corão. O anjo Gabriel é o único que dita ao Corão. E outros anjos podem ditar outras coisas ao profeta Muhammad. Vamos voltar para a nossa revelação. Ou Wahi. Tá bom? Wahi em árabe. Tá? Como que o profeta recebia o anjo Gabriel? O profeta de Deus viu o anjo Gabriel 2 vezes, numa forma que ele foi criada. Quando recebeu a primeira revelação e na viagem noturna. Disse, anjo Gabriel tinha 600 asas. Cada asa, se ele abrisse uma asa, encobriria o horizonte. Às vezes o anjo Gabriel chegava na forma de uma pessoa, que ninguém sabia quem era, só Muhammad. Sentia que ele era o anjo. Às vezes o profeta estava num camelo, viajando, ou andando, sei lá. Burak é um outro anjo, não é um anjo, é uma criatura de Deus. Isso, que levou o profeta Muhammad do... Isso, mas não é um anjo. Não é um anjo. O que eu estava falando? Estava andando no camelo e via a revelação do Alcorão. O camelo sentiu o peso da revelação até ele caía no chão sentado, deitado. Botava o pescoço no chão. Era a revelação. E às vezes o profeta Muhammad estava encostado em alguém. Às vezes a pessoa está num lugar apertado e encosta joelho com joelho. E o profeta abaixou a cabeça e começou a descer ao Corão. E o profeta começou a pressionar a perna do profeta, começou a fazer força na perna do homem. Ele disse, quase quebrou minha perna. Era a revelação. E era a vez o profeta baixava a cabeça, fechava os olhos e via os lábios do profeta se mexendo. Ele fazia como se tivesse acordado e dizia, Deus louvado seja, e disse. Era o Corão sendo revelado. Conheça o Islã. Biomimética. A tecnologia imita a natureza. Robôs que imitam seres vivos. Trabalhar nas profundezas do oceano ou na vastidão do espaço é um risco considerável para mergulhadores e astronautas, apesar de toda a tecnologia de ponta. Os cientistas começaram a produzir robôs para trabalhar nessas condições difíceis. A tecnologia robótica tem um novo conceito de funções na atualidade. Robôs biomiméticos ou máquinas que imitam a natureza. Os cientistas acreditam que é bem melhor fazer robôs que imitam seres vivos. Por exemplo, robôs semelhantes a escorpiões são feitos para dar continuidade a explorações no deserto. Ou robôs parecendo peixes ou lagostas para pesquisas submarinas. Esses são robôs de sucesso maior quando comparado a outros.
São os desenhos sem falhas dos corpos dos seres humanos na natureza que incentiva a ciência a imitá-los. Os artrópodes são os animais que se movimentam melhor no mundo. São rápidos. Assim, suas estruturas atraíram a atenção da ciência, e as pesquisas de robótica estão usando essas criaturas como modelos. Esse robô é chamado Ariel. O especialista em robôs é Ed Williams. Ariel representa o primeiro artrópode ou robô de várias pernas. Foi desenhado com o caranguejo em mente. Espera-se que Ariel ajude os cientistas na exploração de regiões desconhecidas. Ainda assim, existe uma grande diferença entre Ariel e seres vivos. Não importa o tanto que Ariel seja semelhante a um caranguejo, ele ainda retira energia para movimentar suas pernas de um programa de computador. Seus movimentos são muito mais desajeitados do que os de um caranguejo. Até o melhor dos robôs não se compara ao verdadeiro artrópode. Esse exemplo mostra que enormes esforços precisam ser dedicados para imitar uma única característica de um ser vivo. Por outro lado, a teoria da evolução de Darwin alega que seres vivos surgem sem planejamento, essencialmente ao acaso. Quanto mais pessoas estudam os detalhes da natureza, mais provas novas da existência de Deus são encontradas. Neste filme, vimos como a natureza serve como fonte de inspiração para cientistas. As estruturas da natureza foram criadas com tanta perfeição que nem mesmo os maiores sucessos do homem sequer se aproximam de recriá-las. Isso demonstra o enorme conhecimento e poder que Deus possui, o Criador de toda a natureza. A enorme verdade que precisa ser entendida é que Deus criou tudo sem modelo algum. Esse é um dos nomes de Deus. O título, El-Badin, no Alcorão, significa Ele quem criou sem modelo algum. No Alcorão, Nosso Senhor diz: Originador dos céus e da terra, como poderia ter prole quando nunca teve esposa? E foi Ele que criou tudo o que existe, e é onisciente. Tal é Deus, vosso Senhor. Não há mais divindade além dele, Criador de tudo. Adorai-o, pois, porque é o guardião de todas as coisas. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Mohammed al-Bukai. Uma semana depois, ela levantou
ficou normal, voltou normal, não sei o que, tudo. Aí a promessa, né, que também ficou ainda mais famoso. Fica muito famoso, muito rico, ainda vai casar com a filha do rei. No dia do casamento, vê o que aconteceu. No dia do casamento dele, apareceu o anjo da morte. Porque agora quem vai morrer? Ele, porque já chegou o dia dele. Falou que hoje, infelizmente, já chegou o seu dia agora. Você curou todo mundo, mas agora essas datas, quem determina é Deus, não ninguém. Mas agora, aí ficou pensando, o que eu fiz? Começou a pensar naquilo todo. Falou, o anjo da morte, você queria saber uma coisa? Falou, pode falar, o que? Falou para ele, se eu estivesse naquela situação, vai ser melhor para mim. Eu prefiro morrer naquela situação, não agora. Agora eu vou morrer com muita dificuldade. Agora cheguei aonde eu cheguei, eu vou deixar tudo isso. Naquela vida era muito mais fácil para mim aceitar a morte. Então, na verdade, a gente tem que colocar a morte como um termômetro, né, para nossas atitudes, que um dia vai nos atingir. Então, você não precisa deixar para amanhã o que você tem que ser feito hoje. O profeta diz, vocês por acaso vocês estão esperando uma pobreza que deixa vocês esquecer? Que a pessoa, quando vem na pobreza, aí ele esquece tudo, né? Como essa pessoa, ele vai se matar porque ele achou que não tem mais, mas ele percebeu no final que as duas situações não tem muita diferença, tá bom, mas vem a felicidade, depois vem a morte. As pessoas hoje, eles trabalham 40 anos, 50 anos, um médico, ele fica estudando não sei quantos anos para ele ser médico. Quando ele fica médico, aí começa... Quando ele fica famoso, não sei o que, fica mais ainda. Mas quando chega ao auge, aí a vida termina. Então não é esse o objetivo da vida. O objetivo da vida é você preencher essa vida com boas ações. O profeta sallallahu alaihi wasallam citou a primeira coisa, uma pobreza. Então, se você é rico, você pode sofrer uma pobreza. Então, não espera a sua pobreza chegar até você fazer. Talvez você é pobre, então o profeta diz, o que você está esperando? Uma riqueza, talvez, que desvia vocês, que leva vocês para o desvio. Não todas as vezes a riqueza leva a pessoa para o caminho certo. Muitas vezes é o contrário. Muitas pessoas, quando eram pobres, eram pessoas simples, mais simples, eram pessoas muito religiosas, pessoas que frequentam a mesquita, começam a grana subir, a conta subir e a ausência também subir. Aí frequenta a mesquita só uma vez por semana, depois uma vez por mês, depois uma vez por ano, talvez uma vez por vida, mas por rezar por ele, não para ele rezar. Muitas pessoas dizem, inshallah, se Deus quiser, quando eu fico rico, eu vou fazer, não sei, eu vou fazer doações, eu vou construir mesquitas, eu vou... Para faz agora. Pode fazer agora, não precisa ser uma pessoa rica para você fazer doação, para você... Inshallah, quando eu vou para o Hajj, aí vou voltar uma pessoa certa, inshallah. Eu vou deixar todas as coisas erradas depois do Hajj. Eu vou fazer as... Então só o Satanás fica falando, depois. Quando inshallah me casar, quando me caso, inshallah a minha vida vai mudar. Por que não mudar agora? Então deixa essa saufa. O futuro, sempre o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, que seja hoje. Não precisa deixar para amanhã, porque deveria ser feito hoje. Você está esperando o quê para amanhã? Faça hoje. Você pode fazer hoje, está bem? Alhamdulillah. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam citou agora duas coisas. A terceira coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou, ou pobreza, ou uma riqueza, ou uma doença. Alhamdulillah, hoje você está com a sua saúde, você pode
pegar seu carro, vir para a mesquita, rezar e voltar. Você está bem, você pode ajudar, mesmo com pouco, mas não deixa de ajudar. Não deixa de fazer o bem, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja uma coisa bem simples, mas não deixa de fazer. Você está bem de saúde, amanhã ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Você está hoje bem, então aproveita esse dia para você fazer o bem. Não deixa para amanhã. Deixa sempre feito hoje. Todos os dias você tem que acrescentar. Você, alhamdulillah, você está bem? Não está com uma necessidade? Você não está com uma riqueza que deixa você desviado? Você está bem de saúde? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem acorda de manhã, aminan fi sirbe, quem todo dia acorda, ele tem segurança, está com segurança, não tem medo. Mu'afan fi jasade, que tem uma saúde no corpo dele, não tem nenhuma doença, não está nada no corpo dele está doente. Mu'afan fi indahu qutu yawmih, ele tem o sustento daquele dia. 3 coisas, olha: segurança, não tem medo, e saúde, não tem doença, e tem sustento só para aquele dia. Tem pão, tem queijo, tem carne, tem comida para aquele dia. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, como se fosse ele, como se tivesse o mundo inteiro dele, como se fosse o dono do mundo inteiro, se ele tem essas 3 coisas. Porque se a pessoa tem o mundo inteiro e não tem essas 3 coisas, ele não tem nada. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.